Olá, tudo bem? A lei de anistia no Brasil está completando 44 anos. Para marcar a data, a Comissão de Legislação Participativa realizou um seminário que teve a participação de nomes envolvidos no tema da Justiça de Transição. Eu sou Mariana Monteiro e converso agora sobre o assunto com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é o presidente da comissão. Olá, deputado. Oi, Mariana. Como é que foi, como é que o senhor viu o seminário? Olha, Mariana, um seminário, ele toca todos nós que vivemos essa transição. Eu me enquadro como um dos filhos da democracia, até porque na minha juventude, nos anos de 85, na universidade, participei efetivamente do movimento das diretas já, que já é basicamente um resultado desse movimento que começou nos anos de 72, 79. E ali nós podemos rememorar as conquistas e que leis elas precisam não só de serem feitas, mas serem aplicadas e também atualizadas, né? Então o sentimento é esse, de conquista, de falhas que a própria lei pode ter apresentado, mas que é um marco que o Brasil tem que deixar no lugar bem especial da história. Todos que participaram, esse foi o sentimento durante o debate do seminário. Pois é, naquela época, 79, os governos militares já estavam sofrendo ali um desgaste muito grande, né? E uma das medidas para começar esse início da abertura foi justamente a lei da anistia. E aí a gente via em 79, eu era pequena, mas eu me lembro bem do Gabeira voltando, do Brizola, Gregório Bezerra, de Pernambuco. Então, foi uma coisa muito forte na época, né, deputado? Eu também, naquele momento, 79, eu sou de 63, mais pela história, né? E foi, inclusive, homenagear as mulheres, que foi por uma mulher, né? A advogada Terezinha Zerbini, o esposo dela que era militar, ele não topou do golpe de 64, ele foi para a reserva e ela começou o movimento feminino pela anistia, né? Pela liberdade. Depois, já nos anos de 79, foi quando se fortaleceu os comitês brasileiros pela anistia e foi quando o governo federal, né, começou com Gás, depois o Figueiredo. O Figueiredo foi obrigado, né, eu diria, pela movimentação, porque entrou a AB, igreja, diversos movimentos. Foi quando a sociedade brasileira, né, na época o PMDB, quando foi criado, era um movimento, né, criar, abrir a paz, a liberdade de debate, que foram as primeiras sementes desse movimento que hoje é um dos pilares da democracia. Agora, por outro lado, aqui no Brasil, a lei da anistia teve essa característica de anistiar os dois lados, né? Então, anistiou os presos políticos e anistiou também os militares que começaram o regime de 64. Como é que isso é visto hoje, pela lente da história? Olha, no próprio seminário, olhando, vamos falar no retrovisor dessa história que nós começamos a viver da infância, né? E depois na juventude, é um dos pontos que é muito questionado. Eu diria, quem executou, né, houve nos porões da ditadura, como é chamado, hoje está contabilizado 434 pessoas que foram desaparecidas ou perdeu a vida. Isso é muito triste, né? Muitos, como você citou, o velho Brizola, Luiz Carlos Prestes, tantos outros que estavam fora do país, né? E voltaram e, naquele momento, talvez ainda pela força dos governos militares, criou esse mecanismo de dualidade, né? De anistiar quem lutou pelos direitos de liberdade, e quem é de Minas sente muito isso na pele, né? O próprio Tancredo, nas diretas já, me recordo como fosse hoje, lá na praça do Palácio das Esmeraldas em Goiânia, ou foi em Minas Gerais, lá na Praça da Estação, quando ele dizia que o outro nome de Minas seria Liberdade, e dizendo exatamente que essa trajetória foi até esse momento de ter, o Tancredo ainda foi eleição indireta, vir a eleição direta para garantir os pilares da democracia. E aí, muitas pessoas, como eu disse, perderam as suas próprias vidas, outros perderam a sua liberdade, outros perderam os seus sonhos e tiveram que ir embora. Então, e depois outros, inclusive, tinha processos tramitando na justiça militar e foram anistiados. E aí, quem cometeu as atrocidades, não sei se essa é a melhor palavra para dizer, mas naquele momento
quando a gente dizia que nós, os jovens, colocava a toda a prova as nossas vidas, a nossa liberdade e os nossos sonhos, né? E aqueles que faziam repressão merecia ou merecem serem amnistiados? Então, esse é um dos pontos no seminário, um ponto alto de reflexão sobre a lei da anistia, que é 6603 do dia 28 de agosto, né, que nós comemoramos de 79, era fazendo os 44 anos, né? Então, é um momento muito forte, né? E, como eu falei, né, quem está aí dos 50 e poucos até os 60 e poucos anos, eu estou com 60 anos, nós nos intitulamos Filhos da Democracia. E aí, quando você vê, às vezes, a democracia sendo mais colocada... Mais ou menos, porque a gente ainda nasceu na ditadura, né? Sim, não nasceu na ditadura, né? Eu nasci um ano antes do golpe, né? Então, sim, verdade, um ano antes. E depois, em 85, nós conseguimos votar. E ontem, em alguns debates, né, além daqui da TV Câmara, eu fazia exatamente essa reflexão, né? Eu estou no 4º mandato. Na minha primeira eleição, quem estava ali com 8, 9, 10 anos já vota hoje. E tem coisas, tem sonhos que a gente luta e ele vira realidade. Se a gente abaixar a guarda, como a gente costuma falar, a realidade pode virar sonho novamente. Para mim, a democracia é dessa forma, né? Anistiou as pessoas, nós conquistamos a democracia, e se hoje nós não fortalecermos esses pilares, né, e deixar essa brecha para perdoar os algozes, com certeza nós podemos ter a nossa democracia abalada. Então houve pessoas que defenderam, por exemplo, que o Brasil modificasse talvez essa lei da anistia para incluir julgamentos de militares, por exemplo. Eu digo isso porque houve na Argentina e houve no Chile, por exemplo, né, onde morreram mais pessoas, é verdade, sim, mas que de qualquer jeito tiveram também movimentos ditatoriais. Houve esse tipo de nós defesa? Estamos acompanhando, inclusive na casa, a gente fala na casa porque é na Câmara, né? Aí os movimentos de vândalos que aconteceu em janeiro, 8 de janeiro. Então, o olhar da desconfiança, da solidez da democracia, você vê. Hoje o templo da democracia brasileira é Brasília. É o Palácio do Presidente, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal, que são os 3 poderes da República Brasileira. E é isso que sustenta uma democracia. E aí, como que serão esses julgamentos, né? Então, hoje o Brasil, depois de 44 anos, nós tivemos a democracia, ela se mostrou com pilares fortes, mas até quando que é preciso repensar as leis? E como nós saímos da eleição também, um país dividido, né? Eu não sei se nós temos direita legítima e tem esquerda legítima, né? Mas 2 polos, né? Eu tenho até afirmado que o Brasil não está precisando mais de divisão, precisa de conciliação, né? De serenidade, né? De mineiridade na política. Eu tenho que falar, passar uns 6 mesinhos lá em Minas, saber que a gente faz política respeitando e inclusive contemplando as divergências de ideias, mas sem violência, né? Então, essa é a democracia que eu vi que as pessoas agora criou um sentimento da dúvida se a lei precisa realmente ter anistia para aqueles que fazem aquilo que não está previsto nos pilares da democracia, que é liberdade. Não está previsto na Constituição, na Constituição, por exemplo. Que é liberdade, mas não libertinagem, né? Que é uma palavra... Então, quer dizer, se trabalhou essa questão da lei da anistia já do ponto de vista de acontecimentos recentes. Eu diria o seguinte, trouxe um olhar diferente, olhando numa seta para o futuro, se nós não precisamos rever essa lei que tem 44 anos. Tá certo, mas se falou também dos processos da época da ditadura que talvez precisassem ser retomados, porque muita gente não recebeu ainda a anistia, né? Sim, primeiro a lei, por falta de dinheiro, lei precisa ser cumprida. Inclusive, houve segmentos, né, da Petrobras e de outras instituições públicas, né, que foram alijados, né, que isso também foi colocado na mesa. Por que não cumpre a lei? Já que liberdade e vida, para mim, não tem preço, mas os prejuízos do sonho, você imagina profissionais que poderiam ter tido ali uma carreira toda de êxito, às vezes teve que deixar o país, depois voltar para o Brasil.
já sem essa perspectiva, ou às vezes tiveram que mudar de atividade, ficar no anonimato, né? A gente conhece história de pessoas que tiveram que embrenhar para os grotões, né? Ficar tiveram ali. A vida interrompida. A vida interrompida. E a gente vai ter que interromper a nossa conversa, infelizmente, porque acabou o nosso tempo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Muito bom poder falar de um tema tão especial para a nossa democracia brasileira. Certo. Eu conversei com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre os 44 anos da Lei da Anistia. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.